quando viermos à casa do meu Pai. É motivo de alegria de nós estarmos aqui na casa do Senhor, de nós estarmos aqui fazendo a vontade não nossa, mas fazendo a vontade daquele que nos enviou, daqueles que nos deu a vitória. Amém? Vamos cantar alguns corinhos para Jesus. Jesus é bom, é bom, é bom até demais. Ninguém sabe agradecer as obras que Ele faz. Jesus é bom, é bom, é bom até demais. Ninguém sabe agradecer as obras que Ele faz. Quem crê em Deus muitas maravilhas faz. Cura os enfermos e expulsa Satanás. Crê em Deus, muitas maravilhas faz. Cura os enfermos e expulsa Satanás. Conta pra Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se desanime, tome a sua cruz, porque tu precisas. Conta pra Jesus o que tu precisas. Conta pra Jesus, mas um dia nós vamos embora dessa terra, morar no céu, onde não existe guerra, existe paz, justiça e amor. Ali nós cantaremos na presença do Senhor. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peço Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Jesus passou seu sangue aqui, o mal sair, não resistiu. Jesus passou seu sangue aqui, o mal sair, não resistiu. No sangue de Jesus há poder para curar e libertar. No sangue de Jesus há poder para curar e libertar. Oh, glória a Deus! O sangue de Jesus tem poder, igreja, para nos curar. O sangue de Jesus, igreja, tem poder para nos dar vitória. O sangue de Jesus tem poder para repreender a obra da macumba, a obra da enfermidade, porque aonde o sangue de Jesus passa, todo mal tem que sair. Amém? E assim agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Vamos então a mais um estudo, né, da palavra do Senhor. Hoje o estudo é sobre fé. Glória a Deus. Quem sabe o que é a fé? Glória a Deus. Fé é o firme fundamento das coisas que não se viu, mas das coisas que se esperam. Amém? Glória a Deus. Eu vou pegar um texto base aqui, que vai ficar em Hebreus, no capítulo 11.
Amém? Esse é o texto base, né? Se der prazo, nós vamos para mais textos, né? Mas eu creio que esse texto vai falar bastante com nós. Hebreus, finalzinho da Bíblia, no capítulo 11. Glória a Deus. No capítulo 11, no versículo 1. Glória a Deus. Na verdade, é no capítulo todo, né? Do 1 ao 40, né? Vamos falar um pouquinho sobre fé, né, igreja? Sem fé nós não estaríamos aqui, né? Glória a Deus, né? Sem fé nós não teríamos construído essa igreja, né? Fé é uma coisa muito boa, né? Fé é um dom, igreja. Nós temos que pedir a Deus sempre para nos dar fé. É pela fé que nós saímos da nossa casa e vem aqui adorar o Senhor. Amém? Fala assim. Ora, vamos ficar de pé, igreja. Amém? Quem pode? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, fala conosco através desse estudo, meu Pai, esse estudo sobre fé, meu Pai. Fala ao meu e ao nosso coração, que não seja eu, mas que seja o teu doce Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Quem tem fé nesta noite pode glorificar o nome do Senhor. Uai, glória a Deus, igreja. Ninguém tem fé, não? Glorifica o Senhor. Aê, agora sim. Glória a Deus, amém? Então, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Amém, igreja? Quem aqui já viu Jesus? Eu não. Mas quem aqui tem fé que Ele existe pode glorificar o seu nome. É, igreja, a fé é uma coisa muito boa. Nós temos até que fazer propósito, igreja, fazer jejum para Deus aumentar a nossa fé. Amém, igreja? É, igreja, a fé, ninguém nunca viu Jesus, mas nós temos fé que Ele existiu. Nós temos fé que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Nós temos fé que Ele padeceu por nossos pecados, igreja. Isso é fé. Amém? Isso é fé. Eu nunca vi Jesus, mas eu creio que Ele existiu, né? Eu tenho fé, igreja, que se eu perseverar na sua doutrina, eu vou ser salvo. Isso é fé, né? A irmã Marinha tem fé de vir aqui na igreja, mesmo estando enferma, e vai receber a cura, vai receber a sua bênção, o seu milagre. Eu tenho fé, ela também tem. Isso é fé, igreja. Ah, mas eu estou enferma. Mas a minha bênção está lá na igreja. Ela teve fé de vir receber a bênção, de buscar o alimento. Isso é fé, igreja. Amém? Glória a Deus. É o firme fundamento das coisas que não se esperam e das coisas que não se veem, igreja. Então nós temos que ter fé. Ah, eu tenho fé. Quem já viu o céu? Ninguém. Mas eu tenho fé que o céu existe, que lá é a minha morada. Isso é fé. Ah, tem gente que não tem fé de largar o pecado, igreja. Nós temos que ter fé. Nós temos que ter fé de abandonar o pecado. Ah, mas a doutrina dessa igreja é muito dura, eu não tenho essa fé não. E aonde que você vai buscar fé? Na igreja, né? Vai com fé. Ah, eu não vou conseguir não, mas eu tenho fé que se eu for para a igreja e ficar lá indo nos cultos, ouvindo a palavra, eu tenho fé que Deus vai me colocar na doutrina. Isso é fé, igreja. Nós temos que ter a nossa fé aumentada, né? Pela fé entendemos que os mundos
pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O que é isso, igreja? Nós, pela fé, nós crê que o mundo foi criado pela palavra de Deus, né? Porque o que o mundo crê? O mundo crê que o mundo foi criado por uma explosão, mas a palavra, né? A palavra não diz isso. E nós temos fé do quê? Que a Bíblia é verdadeira, que a Bíblia se cumpre. Então tudo que está escrito aqui é verdadeiro. Pela fé, eu creio que pela palavra de Deus foram criados os céus e a terra. Amém. Foram criados o céu, o mar, as estrelas. Tudo pelo poder da palavra. Não é assim? Aí vamos falar mais um pouco de fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Tá vendo? Então foi pela fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o seu maior sacrifício. Pela fé, igreja. E Caim, seu irmão, ficou com inveja e o matou por isso. Porque Deus recebeu a oferta, né, de Abel. Foi pela fé, igreja. Então, pela fé que hoje, nesta noite, nós vamos oferecer o nosso melhor sacrifício, a nossa melhor adoração, o nosso melhor glória a Deus, as nossas melhores palmas, porque não é para mim que vocês estão dando glória a Deus, batendo palma, glorificando ao Senhor, é para Deus. Então, pela fé, vamos dar o nosso melhor para Deus e crer pela fé que Deus está recebendo. É pela fé, igreja. Quem tem fé, igreja, dá glória a Deus. Glória a Jesus. Só quem tem fé abandona o pecado, igreja. Só quem tem fé abandona a idolatria. É, igreja. Só quem tem fé, igreja, renuncia ao mundo. Porque nós temos fé na palavra de Deus, que ela é viva, que ela é verdadeira. Nós temos fé no Espírito Santo, que ele vai nos convencer de toda a verdade, de toda a iniquidade. Amém? Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agrada a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Tá vendo, igreja? O que é ser transladado, igreja? É não ver a morte carnal, né? E a ciência explica isso? Não. O homem na carne explica uma transladação? Não. Eu creio que eles nem devem saber o que é isso, porque eles não creem na Bíblia, não têm fé na Bíblia, né? Mas pela fé, pela palavra de Deus, nós cremos que Enoque foi transladado, assim como Elias também foi transladado. Eles foram levados ao céu vivos. Eles não viram a morte carnal. Isso que é transladação. Mas por quê? Porque eles tinham o coração reto perante a Deus, né? Olha aqui, alcançou o testemunho de que agrada a Deus, né? Então, e nos dias de hoje, Deus pode fazer isso? Pode. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Ele translada o irmão Saulo, né? Para ele não ver a morte carnal. Amém? Eita glória, né? Mas é isso, é se Ele quiser, né, igreja?
Mas a ciência, né? Os homens, os médicos, os doutores, eles não explicam isso. É só Deus que pode explicar. E pela fé nós cremos que essa transladação é verídica, é verdadeira, porque a palavra é verdadeira. Amém? Então aqui fala, ora, sem fé é impossível agradar. Sem fé é impossível agradar a Deus, igreja. Nós temos que ter fé. Vamos ter fé que Deus vai nos ajudar. Ah, mas eu estou tão fraquinho. Estou tão fraquinho na oração, estou tão fraquinho no jejum. Deixe fé que Deus vai te dar força, que Deus vai te fortalecer. Ah, mas eu já não estou crendo não, que Deus vai mudar o meu esposo, vai mudar a minha mãe, vai mudar o meu pai, vai dar salvação a eles. Eu estou pedindo, minha fé está quase se esgotando. Deixe fé, igreja. Pedir, dar-se-vos-á. Né? Aquela mulher tinha 12 anos que estava com fluxo de sangue. Às vezes nós estamos 12 anos pedindo e nós achamos que é muito, né? Não, vamos pôr nossa fé em ação e vamos continuar clamando, vamos continuar pedindo. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, mas tem 12 anos que eu estou caminhando para a igreja, eu já estou ficando cansada. Não, igreja, vamos buscar o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Tem gente que vai se acomodando com a vida de crente. Ah, eu já tenho 40 anos que sou crente. Ah, eu tenho 20 anos que eu sou crente. Ah, eu tenho 60 anos que eu sou crente. Aí se acomoda na fé. Acha que já fez demais. Acha que já jejuou, que já orou demais. Acha que já fez muito para Deus e a fé está se acabando. Sem fé é impossível agradar a Deus, igreja. Ah, não importa o quanto tempo de crente você tem, a sua fé tem que estar viva. A tua fé tem que estar avivada. Ah, mas eu estou pedindo há 60 anos para Deus salvar lá a minha parentela, para Deus fazer uma obra lá no meio da minha família. Nós temos que saber que Deus, se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E nós temos que colocar na nossa mente que a salvação é individual. Que sem fé nós não podemos agradar e nem alcançar o Rei do Céu. Às vezes nós estamos pedindo para o nosso da família e se esquecemos de nós. Aí a nossa fé fica muito no pedir para a nossa família. Ah, eu estou pedindo tanto para Deus salvar minha mãe e Deus não está salvando. E você fica angustiada com aquilo porque você quer que Deus salva, você quer que Deus transforma. E a sua fé vai acabando, se esfriando. Mas você tem que ter fé de você herdar o Rei do Céu, de você ser salva, de nós herdarmos o Rei do Céu. A nossa fé tem que ser essa. É doído? É. Mas se nós temos fé, igreja, Deus uma hora toca lá no nosso. Talvez nós não vamos ver, mas mesmo que nós estejamos mortos, Deus vai ali conceder a nossa oração, né? Glória a Deus. Sem fé, impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Quanta gente não crê em Deus, né, igreja? Quanta gente fala que não crê em Deus, que não crê na Bíblia Sagrada, né? E olha, aqui fala, e que é galardoador dos que o buscam, né? Então nós temos que ter fé, igreja, em Deus. Nós temos que crer em Deus. Nós temos que crer no Pai, no Filho, no Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé teve fé, igreja. Eu creio que estava um sol rachando, um sol igual lá do Rio de Janeiro, né? 51 graus, né? A sensação térmica lá, não é? Acho que é de 50 graus, sei lá, a sensação térmica lá no Rio. Então eu creio que Noé estava naquele sol rachando e divinamente foi avisado do dilúvio. Olha só. E pela fé ele começou a construir a arca. Ele não pôs impedimento. Ah, Senhor, mas eu não tenho madeira. Ah, Senhor, mas a arca é muito grande, como que eu vou fazer isso? Eu não sei construir. Ele pôs a sua fé em ação.
Ele simplesmente teve fé de obedecer. E se nós temos fé de obedecer, Deus prepara tudo, igreja. Mesma coisa foi meu esposo. Pela fé, Deus revelou para ele que a obra que ele queria que ele fizesse não era a obra da nossa casa, era a obra da casa do Senhor. Pela fé, nós paramos a nossa obra e fomos fazer a obra de Deus. Nós não tínhamos condição, mas Deus preparou a condição, né? E graças a Deus está aqui, né? Já tem 3 anos, glória a Deus. E Noé, eu creio que foi a mesma coisa. Ele fez a arca pela fé, né? Para ele, para a família dele, para os animaizinhos, né? Creio que foi uma arca enorme, né? Mas pela fé. E eu creio que pela fé também ele saiu avisando. Ô, gente, vai vir um dilúvio aí. Vem para a arca. Quem estiver na arca não vai perecer, não. E o povo deve que ria, porque olhava para o céu, nenhuma nuvem, aquele calor insuportável. Noé está ficando doido. Mas não, ele teve fé. Aí Deus vem e fecha a porta da arca. E o dilúvio vem, né? Envia o anjo para fechar, né? A porta da arca. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Então foi pela fé, igreja. Quem tem a fé de Noé aí, às vezes Deus te mostra uma coisa. Mas será, Senhor? Às vezes Deus te ordena ir pregar, né? Para uma pessoa. Mas será, Senhor? Às vezes Deus te mostra, não vai naquele lugar. Mas será, Senhor? Aí a gente fica com dúvida. Aí nós não temos fé, né? Nós temos que ter fé, né? Se Ele mandou nós pregar para aquela pessoa, vamos. Ele vai preparar a oportunidade, Ele vai preparar as palavras. Se Deus mandou nós ir naquele lugar ou deixar de ir, Deus sabe de tudo. Nós temos que ter essa fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, igreja. Já imaginou? Deus fala aqui hoje para mim, mas o Saulo, agora vocês vão morar lá no México. Ixi, e aí? Irmã Marinha, agora a irmã Marinha vai morar lá em São Paulo, né? Se Deus falar, pela fé nós temos que ir. Por quê? Porque é Deus que está ordenando. Glória a Deus. Mas São Paulo é uma cidade muito cara e eu só ganho salário mínimo, eu não tenho casa lá, como é que eu vou sobreviver? Pela fé, Deus vai preparar tudo. Pela fé, habitou na terra da promessa. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas como é que eu vou fazer para ir lá para o México? Ixi, eu nem sei falar o idioma de lá. Pela fé, Jesus vai preparar tudo. Mas tem que ter fé, igreja. Eu vou sair daqui de Divinésia, minha casa pronta, né? Minhas filhas já estão na escola, meu esposo está com serviço, a igreja está aberta, e eu vou lá para o México, não conheço ninguém, não sei falar nenhum idioma. Tem que ter fé, igreja. Mas aí, nós temos que ter a certeza também que é Deus que está mandando, né, igreja? Nós temos que ter a certeza que é Deus que fala com nós, né? E como nós temos a certeza que Deus está falando com nós? Pelo Espírito Santo, né? Porque aquele que tem o Espírito Santo de Deus sabe discernir quando é Deus e quando não é, igreja. Amém? Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceder e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido, pelo que também de um
e esse já amortecido, desceram tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde havia saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus se não envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade, né? Pela mesma fé Sara concebeu, né? Sendo velha. Já imaginou, irmã Marinha? Deus descer e falar: ô irmã, a irmã vai ter mais uma benção aí. O quê? E a fé? Se Deus desceu e falou, amém. Não se preocupa com nada que Deus vai dar a vitória. Olha Maria. Maria era desposada com José. Aí desceu o anjo e falou: você vai ter um filho. E olha a luta que Maria passou. Naquela época, ter um filho solteiro, José tentou deixar ela secretamente. O anjo desce: José, isso aqui não é feito por mão de homem, não. Não é coisa humana, não. Isso aqui é coisa espiritual. Glória a Deus. Ela vai conceder pelo Espírito Santo. Certo? Olha só. Aí José, opa. Aí José creu. Olha só. E se José não desse ouvido para o anjo? Isso aqui é coisa da minha cabeça. Ele está falando mentira. Como é que uma mulher vai conceder sem ter conhecido o varão? E eu que vou largar Maria? Mas não, ele creu. Maria também creu, seja feito conforme a tua vontade. Pela fé, igreja. E aí? E as perseguições, né? E ela foi ter e não se preocupou, igreja. Claro que ela deve que ficou assim, né? Meio apreensiva, meio pensativa, mas ela creu, seja feito conforme a tua vontade, meu Deus. Ela foi a primeira mulher a aceitar Jesus na face da terra, igreja. Né? Foi pela fé. E quando ela teve o Senhor Jesus, quantos livramentos de morte. O rei mandou matar as crianças todas. E Deus não guardou Jesus? Olha os perigos que Maria e José enfrentaram. Né? Olha os levantes. Mas Deus guardou o seu filho. Então, se Deus falar, se Deus tem uma promessa na minha vida, na sua vida, Ele é fiel, igreja, para cumprir. Glória a Deus! Aleluia! Pela fé ofereceu Abraão a Isaac, quando foi provado, sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Olha só, né? Sara, na sua velhice, né? Ela recebeu a promessa de Isaac, certo? Mas imagina, aí nasce aquele menino bonito, saudável. E aí Deus vai e prova a fé de Abraão e pede seu filho. Já imaginou se ele murmurasse? Ué, não é meu filho da promessa? Deus tinha me prometido um filho e agora quer matar o meu filho? Igreja. Tem muita gente que recebe a bênção e perde, porque não sabe ter fé. Glória a Deus! Glória a Deus! Abraão, ele teve fé, ele não murmurou. O coração dele ficou triste, porque era o filho da promessa, porque era o filho que ele amava. Mas ele subiu ao monte, ele não questionou se é Deus que pediu, se é Deus que deu. É Deus que tomou, amém. Já imaginou ele tivesse murmurado, ele mais Sara? Ih, Deus deu, que Deus é esse que está me dando, que está me tomando? Igreja. Tem muito crente que recebe a benção e depois perde a benção porque não vigia, um crente murmurador. Está precisando aprender a ter fé.
Então Abraão subiu ao monte, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. Então olha só a fé de Abraão. Ele acreditou que Isaque, estando morto, ele ia lá ressuscitar Isaque. Olha a fé dele. Olha só, olha só. Sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Olha só que lindo. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Então, pela fé, Abraão subiu aquele monte, né? Tesouroso, confiando no Senhor, pôs seu filho lá e Deus falou: não precisa imolar o seu filho. E apareceu um cordeirinho. Olha que linda, igreja, pela fé. Isso que é fé. É muito bonito isso, né? Palavrinha pequenininha, fé. Fé, com 2 letrinhas, Sílabas. né? Uma sílaba com 2 letrinhas. Amém? Glória a Deus. Pela fé, Isaque abençoou a Jacó, né? Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Nem os ossos de José puderam ficar no Egito. Eita glória! Esse José sofreu também, né? Pela fé, mas ele não murmurou. Ele ficou 10 anos preso numa cadeia. José, né? Mas ele foi governador do Egito? Sim. Glória a Deus. É, igreja. Glória a Deus. E como que era o nome de José? Zafanete Paneia? É assim que fala? É um negócio assim, Zafanete Paneia, né? Foi trocado seu nome lá na terra do Egito. Mas ele não murmurou, igreja. Ele chegou a ser governador. Seus irmãos riram dele quando contou-lhe o sonho que ele tinha. E os irmãos dele venderam ele. Ele foi preso. Mas o nome do Senhor foi glorificado pela fé. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Tá vendo? Pela fé, igreja, acho que tinha uma lei, né? Na época de Moisés, quando Moisés nasceu, que tinha que ser matado todas as crianças. Pela fé, seus pais, né, o esconderam 3 meses, né? Colocaram no rio e a filha de Faraó o achou e o criou. Olha só os mistérios de Deus. Já imaginou se eles não tivessem essa fé de ter, né, salvado a filha, a vida do seu filho, né? O povo não seria liberto do Egito, né? Aí, e depois, Moisés, sendo já grande, se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter gozo do pecado. Moisés saiu do trono, porque ele foi criado junto com Faraó, né? Mas ele se recusou. Por quê? Pela fé, né? Ele foi chamado ao monte, onde a sarça ardia. E foi chamado por Deus para libertar o povo do Egito. Amém. Foi pela fé. E ele se recusou gozar do trono do pecado, para poder seguir o chamado de Deus. Foi pela fé, igreja. Então hoje, se nós chegamos aqui enfraquecidos, tristes, né? Às vezes, né? Desanimado com essa palavra, nossa fé vai sair daqui aumentada, não vai, igreja? Glória a Deus. Nós temos que ter fé. Nós temos que ter fé que nós vamos dormir,
que nós vamos acordar. Eu estou dormindo enfermo hoje, Senhor, mas eu tenho fé que amanhã eu vou levantar disposto, que o Senhor já vai me dar a minha vitória. É pela fé, igreja. Senhor, eu não estou entendendo aquele negócio, aquela doutrina, mas eu tenho fé que o Senhor vai me mostrar. Senhor, eu tenho fé que aquela igreja vai se encher, vou orar. É assim, igreja. É pela fé. Muitas vezes nós achamos que nós estamos sozinhos, mas nós temos que ter fé que Deus está conosco. Amém? Mais palmas que louvam o nome do Senhor. Glória a Deus. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo invisível. Foi pela fé, igreja, que Moisés, foi à frente ali daquele povo. E quando ele chegou no Mar Vermelho, foi pela fé, igreja. Não é fácil você conduzir milhares de pessoas, não, A cabeça do povo, um pensa uma coisa, um pensa outra. Se todo mundo tivesse a fé que Moisés tinha, era fácil. Se todo mundo tivesse fé em Deus, que Deus é Deus de providência, seria fácil, mas nem todo mundo ali temia Deus. Muita gente ali estava com saudade do Egito. Tem muita gente que tem saudade do pecado. Tem muita gente que tem saudade de beber a água suja do mundo. Está bebendo a água limpa de Deus, mas de vez em quando ali palpita beber aquela água suja. Igreja. Águas rotas, Eita glória. Lembrando o pastor Juscelino, Pregação maravilhosa, Mas tem muita gente que está aqui bebendo água limpa, mas aí o diabo lança a seta da água suja, Igreja, é assim. Mas pela fé nós temos que ter certeza que aqui é o nosso lugar, que é aqui que nós temos que ficar, que é na palavra. Aí pela fé está lá Moisés guiando aquele povo e não tem mais para onde ir. Ixi, olha o mar, olha o tamanho do mar. Como é que nós vamos fazer com isso tudo de pessoa? E o faraó com seus cavaleiros e vem tudo para nos matar. E agora? Aí desce, Senhor. Eita glória. Toca com o seu cajado nas águas. E o mar se abre, igreja. Talvez tenha um mar na sua frente. Talvez tenha um mar na sua vida. Está faltando fé para pedir Deus para poder abrir esse mar. Talvez a sua vida já não tem mais saída. Você já não tem para onde correr. Já não tem ninguém para te ajudar. Pela fé, peça o socorro de Deus. Peça a Deus para abrir este mar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Talvez nós estamos sem saída, igreja. A nossa vida já não faz mais sentido. Está tudo dando errado. Nós já não temos para onde correr. Pede Deus para abrir esse mar pela fé. E Deus vai falar: sai do pecado. Eu estou com os braços estendidos, esperando você pedir a minha ajuda. Esperando você quebrantar esse coração para eu trabalhar. Igreja. Nós temos que pôr a nossa fé em ação, igreja. Nós temos que pôr a nossa fé em ação sem duvidar, sem questionar. Amém? Amém. Glória a Deus. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé, passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram, porque os egípcios não tiveram fé, O povo de Deus passou o mar vermelho como em terra seca, e os egípcios se afogaram.
Glória a Deus. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Já imaginou? Se Jesus falar hoje: ô Saulo, faz 7 dias de jejum em favor de uma alma, né? Aí, mas aquela alma, Senhor, aquela alma lá, está presa no mundo, está presa no poder, está presa nisso, aquilo outro. Não adianta eu fazer os 7 dias de jejum, não. Mas se Deus falou, pela fé Ele vai fazer. Quando Deus ordenou que aquele povo, 7 dias, igreja, andando em círculo, nos muros de Jericó. Já imaginou? Mas Deus estava dando a providência. 7 dias andando em círculo. No 7º dia, os muros caíram. Isso foi pela fé, igreja. De onde que só de andar em volta vai cair o muro? É as mãos de Deus. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pertenceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Está vendo? Pela fé, Raabe creu e foi salva daqueles muros de Jericó, né? Mesma coisa aqueles egípcios soldados. Se eles tivessem fé de aceitar aquele Deus, eles iam passar no mar seco. Mas eles não tiveram fé, então foram se afogando, né? Raabe, e o que fala aqui? Raabe, a meretriz. Olha só. Mas ela teve fé de arrependimento. Sabia? Fé de arrependimento. Vai, não peques mais. Quem tem fé que Deus vai perdoar nossos pecados, pode glorificar o seu nome. Glória a Deus. Glória a Jesus. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão e de Baruque e de Sansão e de Jefitá e de Davi e de Samuel e dos profetas. Tá vendo? Ô igreja, é pela fé que eu e Saulo nós estamos aqui lutando com esta obra. Porque se nós não tivesse fé, com 6 meses nós já tínhamos fechado. Não vem ninguém nessa igreja, nós vamos fechar essa igreja. Não. Mas é como meu esposo fala: se o povo quiser vir, as portas estão abertas. Mas nós precisamos de adorar o nome do Senhor. E mesmo que estiver só eu e ele aqui, nós vamos estar glorificando. Porque nós precisamos adorar o Senhor. Nós precisamos da salvação. E a porta está aberta para quem quiser ser salvo. É pela fé, igreja. Então o povo, tudo aqui é pela fé. Os discípulos de Jesus seguiram a Jesus pela fé. A Bíblia toda é pela fé, né? Tudo é pela fé, igreja. A sogra de Pedro foi salva pela fé. Lázaro ressuscitou pela fé. Então, igreja, aquele coxo andou pela fé. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela foi curada pela fé, porque ela tinha todo o dinheiro, vendeu sua fazenda, gastou com os médicos, nada curou. Mas quando ela pôs a fé em ação, que ela colocou a sua fé naquele que tinha o poder, que é Jesus Cristo, ela foi curada. Talvez nós estamos pedindo da maneira errada, igreja, por isso que nós não alcançamos a nossa bênção. Porque talvez a nossa fé está errada. Olha o mundo aí hoje. Pede bênção aí para Santo Antônio, né? Fica aí com fé em Deus, que tem boca, mas não fala, que tem mão, mas não segura, que tem olho, mas não vê, que tem ouvido, mas não ouve. Está tendo fé num Deus pagão. Está tendo fé numa cruz. Igreja. Olha a fé do povo como está esquisita. Está tendo fé na cartomante, está tendo fé na macumbeira, mas não tem fé no Deus da Bíblia. Não tem fé que Deus é Deus de providência. Glória a Deus. Aleluia. Então, igreja, nós temos que ter fé no Deus vivo. Porque esse povo aí está tendo fé num Deus morto. Mas nós vamos ter
os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Tá vendo, igreja? Quem foi cerrado ao meio? Isaías. Igreja, quem tem fé de ser cerrado ao meio? É uma dor terrível, igreja. Eu não. Estevão foi morto apedrejado, foi pela fé. Cedraque, Mesaque e Abednego entrou na fornalha de fogo pela fé. Ela morreu. Pela fé. Daniel fechou a cova dos leões, igreja. Pela fé. Ele foi jogado lá, os leões não comeu ele, igreja. Ele é o que está. Igreja. Pela fé, as prisões foram abertas. Paulo e Silas. Eles foram presos, foram açoitados. Igreja. Pela fé, Isaías pregava. Igreja. Era preso. E depois ele foi cerrado. Igreja. Pela fé. Aí a gente passou a lutinha aqui. Deus não está comigo. Eu vou sair da igreja. Meu marido brigou comigo. A minha filha fez isso, aquilo, outro comigo. O meu filho, não sei o que, não sei o que. Você tem fé de ser preso pelo nome de Jesus Cristo? Eu tenho. Você tem fé de entrar num caldeirão fervente de óleo? Por amor, o nome de Jesus Cristo? Você tem fé? Não. Quem tem fé? Igreja. Cabeça fora. O que a palavra fala da fé? Quem tiver fé do tamanho de um grãozinho de mostarda e falar a este monte, precipite daqui, ele precipitará. Então nós temos fé? Eita, será que a nossa fé está menor do que um grãozinho de mostarda, igreja? Então vamos repensar, igreja, como está a minha fé, como está a tua fé. Aquelas pessoas estão falando de mim, que agora eu estou feia, que eu estou igual uma vovozinha, meus amigos me abandonou, vou sair da igreja. Igreja. E a fé? Deus nos basta. A graça, a misericórdia e os cuidados de Deus nos basta, igreja. Nós temos que ter fé que Deus nos sustenta. Nós temos que ter fé que Deus nos guarda. Amém, igreja? Quem está com a fé renovada agora? Glória a Deus. Pode glorificar o Senhor com teu nome. Glória a Deus. Tinha mais versículos aqui, igreja, mas só esse eu acho que bastou, né? Da próxima vez eu estarei lendo os outros versículos pela fé. Ô igreja, Novo Testamento é todo pela fé. Aquelas curas são pela fé, igreja, né? Olha as curas, tantas curas. Olha o milagre da multiplicação dos pães, é pela fé, igreja. A Bíblia toda é pela fé, né? João Batista, ele saía do deserto pregando o arrependimento pela fé. Amém? Pela fé, igreja. Então nós temos que ter essa fé, né? As horas já não se esperam. Assim eu agradeço a minha oportunidade e as palmas que logo o nome do Senhor. Glória a Deus.
Todos dizem assim comigo: eu recebo estas palavras no meu coração. Aleluia. Mais palmas que louvam e agradecem o nome do Senhor. Amém. Como diz, né? Glória a Deus, aquela mulher, glória a Deus, que estava no pecado, e Jesus disse: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém. Então, igreja, aleluia, a fé não é só para os cristãos, não, é para os pecadores também. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, que está no pecado, mas tem fé que Deus lhe perdoa, aleluia, Deus te perdoa. Você, meu irmão, você, minha irmã, que está na vida errada, que está aí no segundo casamento, no adultério, se você tem fé, glória a Deus, que Deus pode mudar a sua vida e perdoar os seus pecados. Se você se arrepender e ficar só, Deus te cura, Deus te salva, Deus te liberta. Amém? Porque Deus é maravilhoso. Vamos ficar de pé, vamos fazer a oração, pedir a Deus para repreender o mal, pedir a Deus para aumentar a nossa fé, para nós possamos alcançar a nossa graça, a nossa misericórdia. Oremos a Deus. Glorioso Deus e eterno Pai, Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta hora, meu Deus e meu Pai, eu venho lhe pedir a tua graça, eu venho lhe pedir, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha aumentar a nossa fé, que o Senhor venha aumentar, meu Deus e meu Pai, o nosso temor diante do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha, meu Pai, repreender, meu Pai, tudo aquilo que nos impede, tudo aquilo, meu Pai, que quer nos parar, Senhor, que quer abater a nossa fé, meu Pai, que o Senhor venha queimar agora todo o mal, que o Senhor venha jogar por terra agora toda a obra de Satanás, que o Senhor venha queimar com teu sangue, Jesus. Oh, meu Deus, perdoando os pecados, repreendendo as enfermidades, jogando por terra todo o laço do inimigo. Oh Deus poderoso, oh Deus de poder, oh Deus de glória, Jesus, há poder no teu sangue. Jesus, o teu sangue tem poder. Oh Jesus, toca agora nesta pessoa que me ouve, toque agora, meu Pai, nesta pessoa que tem fé de largar o pecado, nesta pessoa que tem fé, meu Pai, de aceitar Jesus. Toca agora, meu Deus, nesta pessoa que tem fé que a sua vida vai melhorar, que a sua família vai melhorar. Oh Jesus, vai tocando agora. Toca, meu Deus, com teu sangue. Toca, meu Senhor, com teu poder. Envia, Senhor, teus anjos, meu Pai. Oh Jesus querido, opera nesta igreja pentecostal do Filho de Deus, esta igreja revelada pelo Espírito Santo, e através da fé, meu Pai, aqui nós estamos, através da fé, meu Pai, nós confiamos, meu Pai, nesta revelação que o Senhor deu ao pastor Eduardo Santos, e nós acreditamos, meu Pai, e nesta igreja nós estamos confiando, meu Pai, também na nossa salvação, confiando, meu Deus e meu Pai, que tudo o Senhor proverá em nosso favor, que tudo o Senhor fará, meu Pai, em nosso favor. Opera agora, Jesus, queima essa enfermidade na vida dessa pessoa que me ouve agora, desse ouvinte, meu Pai, que está no pecado e que tem fé de ser salvo. Se você tem fé, meu irmão, levanta, se arrepende, se humilha, aceita Jesus agora, e Ele vai perdoar o seu pecado, seja qual for o seu pecado, porque Jesus perdoa e esquece de todos os nossos pecados. Oh meu Deus, repreende agora toda obra do inimigo, repreende agora
todo laço de Satanás sobre essa família, todo laço do diabo sobre este lar, vai queimando, Jesus. Vai jogando por terra esse levante de Satanás, vai jogando por terra, meu Pai, esse espírito da morte, vai jogando por terra, meu Pai, esse espírito maligno que se alojar nesse corpo, jogando a enfermidade. Jesus, queima agora, Jesus, queima agora, Jesus. Queima, meu Deus, queima toda a legião do inferno que colocou o câncer nessa pessoa, que colocou, meu Deus e meu Pai, enfermidade. Queima, meu Deus, enfermidade nessa coluna. Queima, meu Deus, a enfermidade nas vistas. Queima, meu Deus, a enfermidade nas pernas, na coluna, a enfermidade no sangue, a enfermidade no pulmão, na garganta, no fígado. Oh, meu Deus, queima agora. Receba a tua cura, meu Deus. Receba a tua cura, meu irmão. Porque a doutrina foi pregada, a palavra foi anunciada e o nosso Jesus está operando. Opera teus sinais, Jesus. Vai operando agora. Liberta, meu Pai, os esposos que ainda não são libertos. Liberta, meu Pai, as esposas que ainda não são libertas, meu Pai. Liberta, liberta, meu Deus. Oh, Deus poderoso, vai operando agora. Essa pessoa que está orando com fé aí, Jesus. Oh, meu Pai, recebe esta oração. Recebe a oração das pessoas que oram com fé, meu Deus. E vai operando a sua vida. Vai operando o teu coração e dando a vitória em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Santo é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Jesus é bom, Jesus é maravilhoso.